Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma live. Eu que agora estou retomando as lives. Vou começar com a Thalita Cesário, que é terapeuta sexual aqui na clínica. Trabalha com a gente aqui no grupo Elas, minha amiga já tem um tempo. Deixa eu ver se ela vai chegando aqui. Cadê? Thalita. Bom, a gente escolheu o tema para começar, dor na penetração. Então, primeiro de tudo, dor não é normal sentir dor, pessoal, não é normal. Então tem mulheres novas, aqui, chegando. Tem mulheres de todas as idades sofrendo por conta disso. Thalita tá entrando. Sofrendo por conta da relação. Então, da dor na relação. Então, nessa live a gente vai falar, oi Thalita, a gente vai falar das Oi, causas de dor na relação. A gente vai falar também sobre o acompanhamento, né? E a gente vai estar esclarecendo vários pontos importantes aí para a resolução desse problema, né? Que realmente grande parte das mulheres sofre com ele. Thalita, olá, tudo bem? oi. Tô sem Eu vou pedir para você filtro. se Oi? Eu tô sem filtro. Vou pedir para você se apresentar um pouco então primeiro, né? Falar da sua Tá. formação e tal. Então vamos lá. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita Cesário, sou a terapeuta sexual e a sexóloga hoje no grupo Elas, parceira da Thalia. Sou terapeuta sexual, sexóloga, educadora sexual. Então, tudo que compreende disfunção e inadequação sexual, eu acabo acolhendo lá na clínica. E nos meus atendimentos, eu aproveito o conhecimento da educação sexual e faço também um processo de educação sexual, porque acredito que sem ele a gente não consegue evoluir Com no certeza. tratamento. É isso. Com certeza. E essa parte da educação sexual é muito importante, porque várias causas, né, vários distúrbios posteriores, às vezes as mulheres têm justamente por não terem sido educadas de forma adequada, né, Thalita? Uhum. Então, hoje o tema vai ser dor na penetração. Então, eu queria que você começasse falando pra gente, assim, tem um perfil de mulher que tem dor? Quem são as mulheres que geralmente procuram você com essa queixa? Tem um perfil. Geralmente essas mulheres ou elas nunca conseguiram ter uma penetração concluída, ou essa penetração ela aconteceu, mas com muito sofrimento, ou essa penetração ela acaba que acontece, mas muito espaçado por tanta dor, essa mulher acaba evitando. Como padrão, a gente vê ali mulheres que estão iniciando a vida sexual, né? Ou as mulheres que já entraram no processo de menopausa, mas um padrão muito comum entre esses dois perfis, infelizmente, crenças religiosas e educação mais rígida, né? Então é um padrão que você vê quando a pessoa chega com queixa de dor, uma das primeiras coisas que a gente vai avaliar é essa formação religiosa, digamos assim. Uhum. E um fato importante também, né, que existe uma resistência muito grande das mulheres, né, em buscarem ajuda. Então, muitas, às vezes, não têm uma queixa tão intensa assim de dor, né, mas elas sentem a dor eventualmente, só que vão deixando, vão deixando. E aí Sim, acabam buscando depois por outros problemas, né, como sim. alteração de libido. Então, elas acabam desenvolvendo outros problemas por conta da dor. Então, o ideal seria que não só a mulher que nunca conseguiu ter relação porque tem dor buscasse, né? Que é um caso mais extremo, mas as mulheres Sim. simplesmente acham que é normal sentir dor e não é mesmo, Thalita? Sim, sim. E na verdade, às vezes elas vêm para o atendimento com a queixa de que não tem orgasmo ou que não tem libido, e quando a gente vai investigar, pode ser que exista algum episódio de dor. E ou ela já teve dor, e isso ficou marcado, né? Ou as relações sexuais são sempre muito doloridas e sofridas, consequentemente afetando o desejo sexual e o orgasmo dela também. Perfeito. Acho até que uma partezinha você já falou, mas assim, quais seriam as causas mais comuns, assim, dos atendimentos de sexualidade, né? No caso da dor. Quais seriam essas causas mais comuns da sua experiência? Primeira coisa, a educação castradora, castradora, a crença religiosa, né? Essas informações inadequadas quando a gente fala de sexualidade, então muita expectativa sobre sexo, sobre sexualidade. Algumas a questão mesmo de um ressecamento vaginal, mas que elas não conseguem identificar que tem um ressecamento vaginal, né? Justamente pela É. falta de autoconhecimento sexual também. Então,
geralmente isso. E aí, lógico, que a gente não descarta a análise clínica, por isso que a gente tem a nossa parceria de trabalho. O ideal é que ela Isso. passe por uma avaliação clínica contigo para a gente descartar qualquer questão fisiológica, né, que pode acontecer de ser um problema fisiológico também. Isso. Quando a gente colocou da live, né, muitas perguntas vieram falando sobre a questão emocional, né, da dor. Mas nem sempre ela é emocional. Então, às vezes, realmente aconteceu algum problema orgânico, seja candidíase de repetição, Uhum, infecção urinária de repetição, ou às vezes é uma mulher que tem ressecamento. Então, se ela tem um ressecamento durante uma menopausa já avançada, é mais óbvio para a mulher que ela tem um ressecamento. Mas às vezes a mulher uhum, ainda não está naquele período ali de perimenopausa, mas já começou um grau de ressecamento, ou por algum outro motivo. E aí a gente uhum, realmente consegue identificar isso no exame físico, né? Outras doenças também, uhum, como líquen, vulvodínia, outras doenças que muitas vezes o próprio ginecologista não costuma pensar nesses casos, né? A uhum, gente tem que afastar a presença delas, caso elas tenham, a gente tem que iniciar o tratamento adequado. E aí o que eu vejo, e aí foi quando a gente conversou, né, para começar o grupo, começar esses atendimentos, é justamente cada um ficar com o que é melhor, né? Então, tem mulher que tem essas doenças orgânicas, mas desenvolve e precisa depois de um acompanhamento de atendimento sexual, né, Thalita? Então, às vezes, ela sim. desenvolve secundariamente um problema de dor, ou seja, a candidíase já resolveu, mas ela continua lá com a dor, Uhum. né? Então, É porque precisa realmente ter essa na, parceria. na verdade, a gente tem que entender o seguinte, para quem está aqui na live, gente, quando a gente está falando de sexualidade, a gente tem que levar em consideração fatores biopsicossociais, né? Então, o que que é isso? Enquanto profissional da sexualidade, eu preciso tentar avaliar a sua parte biológica, que é quando eu encaminho para ginecologista, para fisioterapeuta, para endócrino, enfim. O psicológico, como que está o seu emocional, né? O que que você aprendeu, o que que você entendeu sobre sexo, sexualidade, suas referências familiares sobre isso. E a parte do social, né? O quanto do social contribuiu para você ter a visão que você tem hoje sobre sexualidade, que, querendo ou não, vai influenciar na hora de você ter a sua relação sexual, que sim, pode, pode virar um processo sofrido fazer sexo. A gente acha que é super simples, mas para algumas pessoas isso não é. Então, toda vez que vem uma queixa de sexualidade, a gente tem que avaliar esses três pilares. Só que cada especialista tem a sua limitação. Eu, enquanto terapeuta, não posso avaliar fisicamente, não tenho conhecimento, muito menos autorização para isso. Então, é importante que eu tenha uma rede multidisciplinar de confiança para que eu possa indicar a minha paciente. Assim como a Thalia, que é ginecologista, em alguns momentos ela não tem tempo ou ela não pode focar no atendimento da terapia sexual, mesmo ela tendo essa capacidade, ela encaminha para que eu cuide dessa parte. Em alguns momentos a gente precisa de um apoio de uma psicóloga, fala, Psicólogo. olha, psicóloga, essa questão emocional aqui tá pegando. Então, quando a gente consegue acolher de forma multidisciplinar, o resultado ele acaba vindo um pouco mais rápido e um pouco menos sofrido para essa paciente que ela já chega com um grau de ansiedade e de sofrimento, né, quando ela vem procurar a gente. Com certeza. E você até tocou num ponto importante, eu vou até esclarecer, porque meu perfil, né, ele é basicamente cosmetoginecologia, cirurgia íntima, laser, Sim. e tem pessoas que me seguem há, de repente, 3 anos, né, e nem sabem que eu trabalhava com essa parte. Então, eu sou formada, sou pós-graduada pela USP em sexualidade humana, né, que no caso é um curso pela psiquiatria, então é para homens e mulheres, mas eu trabalhei durante um bom tempo com mulheres, focando nisso. Só que eu direcionei para outro lado, por questões pessoais também, questões da especialidade. E aí eu fui vendo que era interessante que cada profissional ficasse realmente com o seu foco, né? Então, Uhum. nesse ponto, eu realmente comecei a encaminhar as pacientes para a Thalita. Nessa época, o que eu atendia mais era até vaginismo, né? Era o que eu tinha o maior público. E a gente vai Sim, vendo realmente que o acompanhamento multidisciplinar ele dá um resultado muito melhor, né? Então, hoje a sim. Thalita assumiu todas as pacientes da terapia sexual, os acompanhamentos, seja semanal, quinzenal, mensal, enfim. Quando tem a queixa da parte ginecológica, né? Ou a paciente tem dor, ela vai precisar ser examinada por alguém. Então, eu vejo, ou alguma outra ginecologista, caso tenha alguém que tenha essa formação, e tem a parte da psicologia também. Então é muito difícil Uhum. uma pessoa conseguir abraçar tudo, porque realmente é uma doença muito complexa, né? Vou chamar nem de doença, mas às vezes a gente trata a doença, né, e o transtorno continua, né? Então realmente é um desafio. Sim. É uma condição, na verdade, né? Que de alguma forma você precisa de mais acolhimento. Porque não faz sentido você tratar só
a queixa, porque às vezes por trás dessa queixa existem outras queixas que precisam ser trabalhadas, inclusive problemas de saúde, e aí é o momento que a gente conversa com essa paciente e fala, como é que está seu preventivo? Como é que estão seus exames de rotina? Você tem ido na ginecologista? E muitas vezes essa pessoa não tem ido, né? A parte fisiológica não está legal. Sim. E uma dúvida muito comum, né, das mulheres que têm interesse em fazer terapia, às vezes acabam não fazendo, é que elas ficam, puxa, mas eu vou fazer terapia, é um tratamento muito demorado, ou então como é que funciona? Então, eu queria até que você falasse sobre isso, Thalita, porque as Uhum, pessoas tendem a comparar muito com o acompanhamento de terapia com o psicólogo, né, com demandas uhum. específicas. Então, assim, como que a gente diferencia isso daí? Em que situação que você encaminha? Uhum. Então, a terapia sexual ela já tem como característica ser mais breve e focada na queixa sexual. Isso não significa que a gente não vá levar em consideração outros fatores, né, da vida da paciente. E aí, ela por ser mais focada e por ela ter essa capacidade multidisciplinar, a gente consegue um resultado mais rápido. Eu seria leviana de falar que em uma ou duas sessões a gente consegue um resultado, mas existem pessoas que com 3 sessões problema resolvido, já estão felizes aí da vida tendo seus orgasmos, né? E as sessões geralmente duram ali 50, 60 minutos. Eu brinco muito com o pessoal, falo, não, eu não tô aqui para avaliar ninguém transando, pelo contrário, né? A gente vai sentar aqui, vai bater um papo, eu vou entender como que é a sua rotina, porque surge muito essa dúvida, viu? Aqui na caixinha uma vez perguntaram, mas como é que é? Você fica avaliando, você olha o que, que a gente está fazendo? Então, não, até por questão de ética, a gente não faz esse tipo de trabalho, aqui no Brasil não é permitido. E a gente tem, dependendo de cada situação, um acompanhamento que ele pode ser semanal ou que ele pode ser quinzenal. No meu caso, o meu método Thalita, eu tenho um primeiro atendimento, que ele é o de acolhida, para que eu consiga entender essa primeira demanda e baseado nessa demanda eu vou entender se a gente precisa de um processo terapêutico ou se a gente precisa de consultorias pontuais em sexualidade. Depois desse primeiro atendimento, a gente vai conversar e aí eu monto o meu planejamento terapêutico, que ele pode ser semanal ou quinzenal. O ideal, na maioria das vezes, é que realmente seja semanal, para que a gente consiga aplicar as técnicas, para que a gente consiga ter feedback a tempo para ajustar uma técnica ou outra. Se uma pessoa está dentro de um relacionamento de uma semana para outra, pode acontecer muita coisa dentro desse relacionamento. Então, o ideal é que a gente tenha tempo hábil, que seja semanal. Em algumas situações, a pessoa mora fora, enfim, ou ela não tem condições, não tem tempo semanal, a gente consegue tratar quinzenal. Mensal eu já não recomendo para um processo terapêutico. Mensal eu recomendo mesmo se for uma questão de orientação ou de uma consultoria pontual, onde a pessoa não está com um sofrimento, digamos assim. E aí a pessoa vem para Perfeito. esse acolhimento e aí eu vou dar o direcionamento. Olha, isso aqui é importante verificar com a gineco, isso aqui com a psicóloga, isso aqui com outro especialista e a gente inicia o nosso planejamento terapêutico. Isso às vezes até acontece, né? Você passa paciente para mim, aí eu examino e falo, ó, isso aqui, Thalita, não é orgânico não. Vamos tocar aí com a terapia e vai indo. Sim, Em outras é. situações, como já aconteceu, olha, é fissura. Eu vou entrar com a medicação e ela vai ficar bem. E eu vejo a paciente na hora que examina, com a TV projetando, ela está segura, ela está tranquila de que não vai ter dor, ela não sente nada e a gente examina normalmente. Então, Uhum, questões situacionais, na verdade, né, para ajustar às vezes no relacionamento, eu com um parceiro também, e nem sempre no exame ginecológico a gente consegue perceber. E aproveitando essa uhum. parte que você comentou, como que funciona em relação ao parceiro? É, vem, não vem? Isso é uma dúvida frequente também. O parceiro vem na primeira sessão, deixa para ele vir na próxima, você chama. Se a pessoa não tiver Uhum, parceiro, dá para fazer terapia sexual? uhum. Cada caso é um caso, né? Como tudo na sexualidade, depende. A gente não costuma ter padrão. Se é uma queixa que o casal está em sofrimento e o casal tomou a iniciativa de vir para o primeiro atendimento, sem problema nenhum, pode acontecer sim. Supondo que não veio o casal, veio só a esposa, por exemplo. Então, eu vou atender, vou acolher em algum momento do tratamento. É importante que esse parceiro ele venha. Seja para ele fazer um atendimento frequente também, né? Seja pontualmente para eu entender também o contexto que esse parceiro está inserido. Porque quando a gente está falando de disfunção sexual, a gente não tem uma disfunção sexual sozinho. Indiretamente, o parceiro ou a parceira contribui para que essa disfunção ou ela surja ou ela se mantenha. Então, é importante também que esse parceiro entenda o sofrimento que essa mulher tem, o que está acontecendo com ela e como ele pode contribuir para a gente evoluir no tratamento. Tá, mas a pessoa ela não tem um parceiro fixo. Tem como fazer terapia sexual? Tem, porque
tudo que a gente vai trabalhar na terapia sexual é de aprendizado e de melhoria íntima e pessoal. O que acontece é que quando você está num relacionamento, isso vai refletir no relacionamento como um todo e o parceiro vai perceber essa melhoria. Quando você está sozinha, dependendo da queixa, pode ser que a gente demore um pouquinho a ver alguns resultados, porque querendo ou não, talvez a variação de parceiros, né, ou o tempo sem um contato sexual com alguém, possa ser um dificultador para o nosso parâmetro de resultado, mas isso não impede de você fazer terapia sexual de forma alguma, até porque cada sessão de terapia sexual eu aproveito para fazer um processo educativo também. É. Você foi falando, eu fui lembrando de alguns casos, né? Me veio à cabeça uma situação que era bem frequente na época que eu atendia bastante sexualidade, que eram as mulheres buscarem ajuda na hora que queriam ter filhos. Então, elas já estavam num relacionamento, não conseguiam ter relação com penetração, ou tinham muito eventualmente, quando tinha dor. Só que Uhum. aí agora o casal heterossexual, queria ter filhos. Então, deixava para buscar num momento já bem mais, né, tenso, mais avançado, e já ali com deadline, tipo assim, não, doutor, agora eu tenho que resolver, porque ainda tinha ansiedade em relação a ter filhos, né? Então, deixar Uhum. registrado, assim, para a pessoa buscar ajuda, né? Uma coisa interessante que eu via nesses casais especificamente, pelo menos na minha amostra, é que eram casais, assim, bem integrados. Então, assim, as mulheres, nesses casos específicos, né, que eu tô mencionando, com vaginismo, os parceiros super integrados, eles tinham uma relação sexual ótima, só que não conseguiam ter penetração, né? Uhum. Então, o que eu percebo é que esses casais, quando eles melhoram e quando eles ficam bem, eles às vezes ficam até melhor do que quem nunca teve problema nenhum. Porque preliminar para eles era a relação que eles tinham, né? Então, Uhum. Uhum. é bem interessante, porque às vezes a pessoa evita buscar o tratamento, mas na verdade, depois que ela percebe, né, o que ela pode ter de resultado, acaba sendo muito bom e às vezes até melhor, né? Não sei se você Uhum. teve essa experiência também com esse tipo de Sim. casal. É porque, na verdade, a gente acaba resumindo o sexo só a penetração, né? E, na verdade, esse contato de intimidade por si só ele já é sexo. E aí, quando você tem uma situação de dor na relação, que em algum momento essa penetração ela não pode acontecer porque a pessoa não consegue, ou por uma sugestão nossa de tratamento naquela fase, de alguma forma, esse casal precisa se reinventar para ter novos estímulos e aumentar o seu repertório sexual. E aí, quando alcança o objetivo, que era conseguir uma penetração sem dor, esse sexo ele fica muito melhor porque tem todo um repertório do início do tratamento, né? Exatamente. Aprimorado com a parte da penetração que acaba sendo prazerosa e sendo da maneira que a pessoa imaginava, né? Que deveria ser para todas as pessoas. Então acaba que facilita e aumenta muito mais a conexão desse casal, porque eles têm novos recursos de intimidade, digamos assim. Perfeito. E até falando de vaginismo, né, que foi o que eu citei, algum ponto assim que você queria colocar? A gente estava falando de dor como um todo, né? E o vaginismo é uma entidade à parte, assim, né? Uma partezinha assim, né? Que é porque quando a gente fala de dor, essa dor ela pode acontecer com a penetração, né? Ou sem essa penetração. Mas quando a gente está falando especificamente do vaginismo, essa penetração ela praticamente não acontece. Se ela acontece, é bem inicial assim e muito sofrida. Na verdade, assim, o que eu queria falar sobre o vaginismo é porque hoje em dia com o Google, então qualquer probleminha na vagina, a mulher corre, opa, eu tenho vaginismo, e não necessariamente, tá, gente? Então, seja para vaginismo ou dor na relação ou qualquer queixa sexual, o que você precisa observar é se isso te traz um sofrimento, seja ele físico, emocional, a angústia, e se isso é frequente. Se você observa que isso acontece ali num período maior que 6 meses, com muita frequência, realmente é o momento de você buscar a ajuda profissional. Porque quando a gente está falando de vaginismo, a gente está falando realmente de uma disfunção que o diagnóstico dessa disfunção ele é um pouco mais complicado, tá? Não é que é difícil ou impossível de tratar de forma alguma. Na verdade, acho que é uma das disfunções que eu me desafio, que eu mais gosto de tratar, porque o resultado é maravilhoso. Mas é só a gente ter essa atenção que nem tudo é vaginismo. Então, existem disfunções diferentes e dores diferentes. É. Eu acho que vaginismo é muito legal de tratar, porque no geral vem o casal muito empenhado para resolver, né? Então, acho que o grande Sim. desafio também do atendimento de sexualidade é porque na hora que você começa a mexer com essas questões, né, você às vezes tira debaixo do tapete conflitos, né? Às vezes uma história de Nossa, abuso, conflitos de relação com os sim. pais, ou enfim, outras questões do próprio relacionamento, e às vezes a pessoa foge da terapia, né?
Então, no Sim, caso sim. do vaginismo, a gente tem muito bem documentado vários trabalhos, né? Também a fisioterapia pélvica com um papel muito importante aí para ajudar a gente. E a pessoa ficando no tratamento, ela vai ficar boa. O vaginismo tem solução, né? Não é. Sim. Sim. É, Não, tem solução e eu acho que não pode ser uma sentença, né? As pessoas vêm muito para atendimento com o foco no diagnóstico. Né? Elas sentem a necessidade de serem diagnosticadas e fazerem parte de um grupo, de uma caixa. Olha, eu tenho isso aqui. E não necessariamente. Às vezes a queixa inicial, ela realmente nem é o principal a ser tratado. Essa queixa inicial, ela está me dizendo que podem existir outras questões aí. E acontece muito de uma mulher vagínica, ela ter como o paciente está falando aqui num contexto heterossexual, tá, pessoal? De ter um parceiro que ele também tem uma disfunção sexual, talvez ele não saiba, ou ele sabe, mas ele esconde isso, então eles acabam ficando adequados sexualmente. Sei lá, esse parceiro sofre de ejaculação rápida, né? Então, para ele é sim. cômodo que essa penetração não aconteça. Então, quando a gente aí chega, eu tenho vaginismo, não sei o quê. Quando você vai avaliar o contexto de relacionamento e de sexo, a dinâmica sexual do casal, você consegue ver que, opa, não é só essa mulher que tem uma questão a ser tratada. Isso. E assim, é um assunto complexo. E infelizmente a nossa formação, estou falando agora como ginecologista, né, é muito ruim. Sim, Então eu estou formada já tem 11 anos, mas já trabalho com isso há muito tempo, mas eu vejo meu contato com os alunos e as últimas turmas, né, também era muito pouco conteúdo de sexualidade, sabe? Então, infelizmente, as mulheres elas pedem socorro para o especialista em vulva, em vagina, em útero, e não significa que o ginecologista vai ter a formação suficiente para orientar em relação a isso. E muitas vezes a pessoa vai orientar baseado na crença dela, ou no que ela acha, ou no que ela viveu. E aí acontece da gente ouvir coisas do tipo, toma um vinhozinho e relaxa, que não tem problema nenhum. Ou então examinou, ó, o espéculo entrou, não tem alteração nenhuma aqui, não estou vendo nada, não tem infecção, então eu acho que você tem que usa um lubrificante, bebe um negocinho, ou tenta outro parceiro, umas é, coisas assim, né? Absurdas. E lógico que eu estou falando uma questão mais caricata, mas existem algumas orientações sutis que às vezes para a mulher, né, impacta negativamente. Então, a sim. importância de você, né, tem mulheres de outros estados também que vão ver a gente na live gravada, você buscar por especialistas, né, por profissionais que realmente têm uma formação para abordar esse assunto. Então, você vai Uhum, precisar de uma ginecologista ou alguém que examine, né? Às vezes pode ser algum médico da família que também tem um treinamento para examinar a parte orgânica da vagina para afastar infecções. Mas o restante, uhum, você precisa de um especialista nessa área. Pode ser um terapeuta sexual, uma psicóloga, uma ginecologista, mas sabendo que cada um vai ter um foco mais específico numa área. Né? Então, isso é uma uhum, coisa que eu sempre gosto de destacar, porque é muito comum a gente receber a paciente já tendo passado por outra pessoa. E a gente uhum. ouve coisas assim absurdas, né? E às vezes a paciente já chega com um transtorno ansioso associado, um transtorno depressivo, Sim. porque não só não melhora a parte da sexualidade, como ainda afeta a parte da autoestima da paciente, né? E todo o restante. Sim. É porque, infelizmente, sexualidade e sexo ainda é tabu. E é tabu enquanto sociedade, e é tabu até mesmo dentro da área médica, né? Então, assim, quando a gente fala que nem todo médico entende a importância da sexualidade, as pessoas não acreditam, mas acontece. Então, se você chega num médico, um ginecologista, por exemplo, e ele olha e fala que fisicamente está tudo ok, ele não está se importando se você está triste ou sofrendo porque você não consegue sentir prazer e porque a sua relação está ruim. Ele cumpriu o papel dele, que é olhar fisicamente. Então, ele vai te dar orientações baseadas na crença pessoal dele, no que ele acredita que é o correto, né? Ou que é o correto não, que vai funcionar. Só que se sexualidade ela é ampla, ela é diversa, e que cada pessoa vive a sexualidade de uma forma, o ideal é que você realmente tenha o acompanhamento de alguém que focou, se especializou em sexualidade. Qual é o maior erro? É achar que o fato de o médico cuidar de vagina, ele vai entender Isso. de sexo e sexualidade, quando na verdade sexualidade diz sobre comportamento, sobre como você se expressa enquanto pessoa, como você se relaciona com as outras pessoas e inclui aí a autoestima e inclusive falar de sexualidade, gente, tratar a sexualidade, a gente está falando de saúde
como um todo, tá? Faz parte de um dos fatores determinantes para a qualidade de vida. Então não adianta você estar todo fisicamente tudo ok, a parte financeira tá ok, mas se a parte sexual ela também não tá legal, isso vai te impactar em todas as outras áreas da sua vida. Porém, como tudo da sexualidade é muito recente, o nosso maior desafio hoje, enquanto profissionais, é levar essa informação para as pessoas, de olha, é importante cuidar da sexualidade e existe sim um atendimento e um trabalho voltado para devolver essa qualidade de vida e qualidade Isso, sexual para você. exatamente, perfeito, muito bem. Teve uma pergunta também relacionada a medicamentos, mais específico até sobre anestésico. O que que acontece? Vou até falar que essa parte seria mais comigo, né? Então, com Uhum. relação à dor na relação, aí depende, né? Então, primeiro, considerando que a mulher chega com essa queixa de dor, a gente vai fazer o exame físico. Geralmente a gente já vai buscar sobre pontos de gatilho, então eu costumo fazer esse exame guiado por TV. Não é obrigatório, mas eu acho que dá muito conforto para a paciente que tem essa queixa. Então é importante ela ver a anatomia, porque tem paciente que às vezes tem dor porque ela tem uma crença de que o ímen é um muro e que precisa de uma coisa absurda para quebrar. E às vezes o ímen já está roto, já rompeu, mas a paciente tem essa crença. Então pode acontecer da paciente levar isso para terapia para ser trabalhado, mas também acontece às vezes de só dela enxergar e olhar a anatomia de forma clara, com alguém explicando, ou até mesmo sozinha com o espelho, mas a maioria que chega nesse contexto não costuma fazer Uhum. uma avaliação da imagem, né? Então, a gente vai ter essa questão da anatomia, vai ter os pontos de gatilho, a gente testa suavemente com um cotonete. A ideia é que a paciente não se sinta coagida em nenhum momento. Se ela achar que vai ser feito algo de surpresa, ela já vai travar. Então, isso não é um contexto bom. Então, realmente, assim, vai ser feita toda essa avaliação, inclusive a parte vaginal, se naquele dia, naquele momento, a paciente der conta. Então, se Uhum. vieram muitas emoções, a gente pode deixar para um outro dia. Bom, baseado nesse exame, se tiver alguma doença orgânica infecciosa, obviamente, a gente precisa tratar essa infecção e reavaliar para, na sequência, Uhum. perceber se o distúrbio continua e encaminhar para terapia sexual ou não, tá? Em alguns Sim, casos, antibióticos, antifúngicos podem ser usados. desculpa. Com relação a tratamento de forma mais direta da dor na penetração, existem os cremes e os hidratantes íntimos e cremes de estrogênio que a gente pode estar lançando mão para casos de fissura, ressecamento, tá? A gente tem também um laser que tá, assim, a gente está tendo ótimos resultados, né? E várias Uhum. publicações em relação à atrofia e ressecamento para mulheres na menopausa e fora da menopausa também em alguns cenários. Então são Uhum. tratamentos que a gente pode estar fazendo para aliviar se o gatilho for aquele de dor. Mas pode ser que ela já tenha tido algum impacto maior de forma emocional e precise ir para terapia de todo modo. Então, o fato de ter essa doença orgânica não afasta a necessidade de consultar e fazer a sessão. O que eu não Uhum. gosto muito de fazer por uma questão, assim, não é que eu não gosto, eu faço, mas são casos pontuais. Botox, tá? Então, assim, eu penso o seguinte, o Botox, existe publicação para isso, existe técnica já bem documentada para isso, com muita segurança, tá? Só que tem situações de vaginismo que eu prefiro não começar com botox, porque a paciente vai ter um relaxamento ali da musculatura e aí ela vai até conseguir tolerar mais fácil a manipulação da fisioterapia, ela vai conseguir ter esse feedback mais rápido, mas eu vejo com algumas pacientes que conforme o efeito vai passando, ela Só não regride. necessariamente continua. Então, assim, eu opto por geralmente, olha, eu fiz o diagnóstico, vai continuar com a Thalita, vai para a fisioterapia e eu opto por não fazer justamente para que ela consiga vivenciar a terapia de forma mais direta. E aí só em alguns casos muito pontuais assim é que eu fiz e em alguns casos até me questiono até hoje se realmente teria valido a pena ou não, tá? Uhum. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, anestésico eu realmente não gosto, não costumo indicar. Porque aí, veja bem, passa o anestésico. Thalita vai dar a opinião dela também sobre isso. Gente, vai passar o anestésico, a mulher realmente não vai sentir dor. Só que a dor, ela é um indicativo de que tem alguma coisa errada ali. Então, beleza, aí vai, pressionou, tá? No final, ela vai ter fissuras, vai ter dor e vai ser um gatilho ainda mais difícil para depois a gente tirar. Então, assim, a gente precisa, a partir do momento que ela começa o tratamento, não ter mais experiência negativa em relação ao sexo, à dor, penetração, enfim. Então, eu realmente não gosto que use anestésico. Eu até falo, olha, pode parar de usar. Eu uso o anestésico em algumas situações muito pontuais em pacientes
com vodínia, uma questão bem pontual, mas fazer o uso do anestésico para que a pessoa tenha relação, para mim, é uma forma até de agressão. Não Sim, sei se Thalita, se quiser concordo. comentar sobre isso. Não, eu concordo, e na verdade a gente tem que entender o seguinte: se o princípio básico para a gente trabalhar a questão da dor é a gente criar uma memória positiva em relação ao sexo, e essa memória ela acontece por meio do prazer, então o prazer manda uma mensagenzinha para o nosso cérebro de recompensa e fala: opa, podemos fazer sexo de novo? A partir do momento que essa pessoa usa um anestésico, a gente está tirando a dor, mas a gente também está tirando a capacidade dela de sentir prazer e criar referências positivas do sexo. Então não faz sentido. Outra, eu me questiono também uma questão social e comportamental. Se o uso desse anestésico é muito mais para agradar o parceiro do que melhorar sexualmente e sentir o seu prazer. Porque a gente vive nesse contexto de que a mulher precisa a todo custo cumprir uma agenda sexual, conseguir uma penetração, mas o prazer dela e o bem-estar dela pouco se importa. Então, muito das indicações desse anestésico é para que ela consiga a penetração. Mas a questão aqui, gente, não é simplesmente conseguir a penetração. É que a pessoa tenha uma vida sexual prazerosa e saudável. E criar memória. A dor é um ciclo. Então, a gente precisa quebrar o ciclo de dor. Se a gente coloca um anestésico, a gente não tem como quebrar esse ciclo. A gente tira a referência de prazer dela. Exatamente. E você até colocou nesse ponto aí do, né, vamos usar o anestésico para que o pênis entre a qualquer custo, porque já passou o tempo, tem que ser hoje, né? Então a gente Uhum. até faz um paralelo aí com abuso mesmo, né? Então teve uma pergunta também sobre isso que eu recebi antes, não foi nem para essa live, eu já tinha recebido antes, que o homem perguntava assim: toda mulher que tem dor na relação, ela já teve, não, que teve vaginismo, toda mulher que tem vaginismo já foi abusada? Assim, muitas mulheres foram abusadas, né? Então, uma em cada 4 mulheres sofreu um abuso. É muita gente, mas não quer dizer que E que todas que tipo têm de dor abuso é obrigatoriamente esse, foram né? abusadas. Exatamente. E isso aí vai ser um braço futuro breve, que eu vou começar aqui no É. Elas, que a gente vai estar abordando é, abuso É porque sexual, o abuso não é abusos, só né? sexual, né? E Então, o abuso, abuso emocional relacionamento também. abusivo. Vamos trabalhar tudo isso aqui. Acho que vai ser um projeto bem legal que a gente vai fazer, né, Thalita? Sim, Mas e aí, né? Então, às vezes, essa sim, paciente precisa suspender a terapia sexual ou espaçar um pouco mais para ir para a terapia com a psicóloga, para sim, reorganizar, para ela aguentar a terapia sexual, né? Então, ainda sim. tem isso também. Em alguns momentos, a paciente não E aí, tem, né, suporte. isso, e aí entender também, gente, o seguinte, que quando a gente está falando de relação sexual, a gente está falando de relacionamento, ainda que seja um sexo casual, que minimamente envolve consentimento, conexão e intimidade. Tá? Não estou nem falando aqui do sexo para você casar com o príncipe encantado. Eu não estou falando disso, mas estou falando de você se sentir minimamente segura em uma relação para conseguir sentir prazer e se entregar. Uma vagina, uma mulher com vaginismo, uma mulher que sente dor, ela simplesmente ainda não entendeu o recado dessa vagina. Essa vagina está falando assim: olha, não tá legal isso aqui. Eu não estou querendo literalmente me abrir para essa relação ou para essa pessoa, ou nesse momento eu não tenho condições de me abrir para que isso aconteça. Então não adianta a gente simplesmente passar um anestésico, passar um lubrificante, tomar um vinho, se a gente não tratou a causa e outras questões que tem por trás. Então, quando a gente está falando de conseguir relação, é muito importante que vocês entendam que é conseguir uma relação saudável e prazerosa para essa pessoa que está sentindo. Quando a pessoa fala, toda situação de vaginismo é fruto de abuso, não necessariamente, mas eu me questiono que tipo de abuso essa pessoa está se referindo. Porque não é só o abuso sexual no sentido de estupro. Para acontecer estupro, não necessariamente é só uma penetração com o pênis. A gente sabe aí do estupro marital. E a gente sabe que se a pessoa está num contexto de vida onde esse relacionamento não favorece para que ela tenha uma motivação sexual, essa vagina ela vai se fechar. Quase que literalmente, para o sexo. Então é isso que vocês precisam entender quando a gente está falando de disfunção sexual relacionada à dor ou vaginismo. Muito bom, muito bom. Então, Thalita, acho que você podia pontuar aí que situações que a paciente deve procurar o atendimento, então, de forma mais direta, né? Que situação que ela Uhum. deve buscar o atendimento de terapia sexual, então, como um todo, né? Vamos tirar ali o foco da dor um pouquinho nesse momento, É, mas
já falar da terapia sexual, já que muita gente nem sabe que existe esse trabalho, né, como que ele funciona. A terapia sexual ela é bem-vinda para quem quer se descobrir sexualmente, para quem nunca teve uma relação sexual e quer ter essa primeira relação sexual de uma maneira segura e prazerosa, para uma pessoa que já tem uma vida sexual ativa, mas não está satisfeito por alguma questão, seja do relacionamento, seja da dinâmica sexual. E para as pessoas que têm o que a gente chama de disfunção sexual, que no caso das mulheres, dor, dificuldade de chegar ao orgasmo, problema na lubrificação, problema de libido, e que essas queixas, no caso das disfunções, se elas forem muito frequentes nesse intervalo que a gente comentou, de 6 meses, ou acompanhado de muito sofrimento. Quando eu falo sofrimento, gente, não é que eu vou morrer porque eu não consegui transar. Não, não é isso. Mas um sofrimento que durante o dia ele te consome. De, poxa, eu não consegui transar. Nossa, mas a minha amiga falou que ela consegue. Nossa, mas eu ouvi falar que sexo é isso. Então, de alguma forma, Angústias e frustrações, né? é isso. E de alguma forma isso vai afetar a sua autoestima. E a gente não está falando aqui de autoestima no conceito de autoimagem, de gostar do que você vê no espelho, mas de autoestima no sentido de quão segura você se sente enquanto pessoa, enquanto a expressão da sua sexualidade. Então, toda vez que você tiver uma queixa ou uma dificuldade sexual, você pode procurar um terapeuta sexual e um sexólogo. Porque lembra que sexual vai vir de sexualidade e comportamento, e não necessariamente do genital, que é quando procura o ginecologista. Então, qualquer desconforto na sexualidade, um sexólogo está aí para poder ajudar vocês. Perfeito. E aí o sexólogo também com uma ótima formação e com esse conhecimento do todo vai conseguir perceber quais casos ele precisa direcionar para uma avaliação prévia com um Sim, ginecologista, né? E quais sim, não precisa. Então, às vezes a rotina da sim. paciente está em dia, a disfunção que ela está não é necessário. Então, não é todo mundo que vai para terapia sexual que obrigatoriamente precisa ir com o ginecologista, né? Então, vai depender Sim, realmente de cada caso, né? sim. E E a assim como a Thalita vai ficar aí com um psicoterapia, né? desafio nosso, né, para fazer essa distribuição. Essa triagem, né? E assim, eu acho que assim como a psicoterapia também a gente precisa começar a desmistificar. Eu não estou falando nem num conceito místico, não, mas quando a gente fala de autoconhecimento, é muito importante que você se conheça enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enfim, enquanto mulher que quer transar e quer ter prazer. Então, quando você busca a psicoterapia, nem sempre você está em sofrimento. Talvez você esteja no momento de buscar autoconhecimento. A terapia sexual não é diferente. Então, não é que Isso. você precisa estar sofrendo para Para buscar essa reorganizar, né? ajuda, para reorganizar. E levando em consideração que a nossa sociedade como um todo não teve educação sexual, a terapia sexual é o momento e é o ambiente que é protegido, que vai te acolher sem te julgar e vai te ajudar a ressignificar conceitos errados que nós, enquanto sociedade, aprendemos durante esse tempo inteiro e que vão impactar diretamente na maneira como você vivencia seu sexo e sua sexualidade. Na minha experiência, eu vejo que a grande parte dos problemas, eles realmente poderiam ter sido evitados se lá no início as orientações, né, tivessem sido feitas de forma adequada, desde o corpo mesmo, funcionamento. Então, bom, em breve vai sair a notícia aí, né, dos próximos workshops aqui do Grupo Elas. Em breve, em E a breve. ideia, né, a gente não é apagar incêndio e resolver problema. A ideia é a gente se antecipar e conseguir realmente fornecer um conteúdo de qualidade, né? E conseguir fazer realmente uma educação para que chegue depois quem de fato tem um problema para a gente resolver, Claro. mas que esses problemas que acabam agravando por conta realmente de falta de conhecimento, que eles não aconteçam mais, né? E a gente tem que entender o seguinte, que por trás de cada pessoa que busca o nosso acompanhamento ou o nosso atendimento em sexualidade, é lógico que quem está me procurando é a minha paciente, minha cliente, o meu foco é nela. Mas eu sempre acredito e levo muito a sério que por trás dessa pessoa existe uma família, né? E essa família, de alguma forma, ela é impactada com o meu atendimento. Porque se eu ajudo essa mulher a ter boas referências sexuais, a ter boas referências e memórias de um relacionamento saudável, isso de alguma forma vai refletir no relacionamento familiar como um todo. Então, esse momento de ajudar essa mulher e de educar sexualmente, de alguma forma, eu consigo contribuir para que a filha e o filho dessa mulher, de alguma forma, também já tenham uma visão um pouquinho diferente de sexualidade. Então, assim, pode parecer muito utópico, mas é um trabalho que ele também é social.
né? Então, a Sim, gente não está mudando só a pessoa que veio para o atendimento, mas a pessoa que veio para o atendimento, que esteve em sofrimento, quando ela entende o que causou o sofrimento nela, ela não vai querer que os filhos, por exemplo, que as amigas, enfim, que as outras pessoas sofram da mesma forma, né? E vai replicar esse conhecimento que ela teve. isso. E assim, o atendimento realmente envolve muitas crenças, né? Porque eu também, quando falo sobre isso, eu gosto até de citar que a gente tem um público muito heterogêneo para tratar de sexualidade. Então, a gente tem Sim, mulheres, mulheres de todas as idades, que têm relacionamentos eventuais com parceiros diferentes e que buscam uma sexualidade de forma mais completa, digamos assim, que querem melhorar e que querem sentir, né? E a gente também tem mulheres que optaram por ter a primeira relação pós-casamento. E a gente tem cenários em que, na verdade, naquele momento a mulher já está liberada, porque com o marido pode tudo. Só que ela não consegue, porque ela passou tanto tempo. Então, assim, não é um julgamento, às vezes pode parecer um julgamento religioso e não é. não, mas não Na é. verdade, você, por uma questão pessoal, você opta por ter relações com o seu marido após o casamento. Perfeito. Só que mesmo naquele momento, então, que você agora já pode, está tudo liberado, pela parte racional, a mulher deveria conseguir, só que ela passou tanto tempo segurando, a gente não tem um interruptor mágico, né? Então chega naquele É, momento. Então a gente tem um público muito heterogêneo e dizer que sim, para todos esses públicos existe uma solução, existe um tratamento existe. que vai ser diferente para cada uma é uma linguagem diferente, para cada uma é uma abordagem diferente, mas que não há por que sofrer com isso, né? Considerando que existe Sim. tratamento e existe um acompanhamento já bem documentado. Sim, e uma coisa muito importante de falar aqui, gente, é que qualquer pessoa que vai estudar sexualidade, né, que vai se especializar em sexualidade, uma das primeiras matérias que a gente tem contato é a religião. Por quê? Porque a gente precisa entender o impacto da religião na vida das pessoas e na sociedade. Não no sentido de demonizar a religião, de forma alguma, mas para dentro do atendimento, a gente entender o que a pessoa acredita baseado na religião E dela, contextualizar. Uhum. isso. E dentro do que ela acredita, a gente ajudar ela a enxergar um meio para que ela se sinta bem com a religião dela, com o corpo dela, com o prazer dela. Então, na verdade, a religião, ela é importantíssima para a gente no atendimento. É uma das primeiras coisas que entra na minha anamnese, é como que é a sua relação com a religião. Porque a partir daí eu consigo me direcionar para várias outras questões. Então, para você que está aqui assistindo a gente, quando você for buscar um atendimento, é importante também que essa pessoa ela tenha esse olhar para a sua religião, para o que você acredita. Porque ao mesmo tempo que nós trabalhamos baseadas na ciência, porque a gente é ciência para trabalhar com relação a isso, mas a gente não pode desconsiderar os outros fatores que fazem parte da vida de vocês. Então, se a religião é importante, traz ela e dentro do que você acredita, a gente ressignifica ou te ajuda a ter mais conforto, né? Perfeito. E aí o atendimento é longo, o atendimento é demorado e tem toda essa especialização. E aí chega aquela pergunta: atende pelo convênio? Gente, eu não conheço ninguém que faça sexualidade e atenda pelo convênio. É quase que uma pergunta que é complicado, assim, É né? complexa, né? Fala aí, Thalita. Sabe por quê? Primeiro, vamos levar em consideração o seguinte: se aqui no início da live a gente comentou que é difícil os médicos como um todos, né, terem essa visão da importância da sexualidade, da saúde sexual, vocês estão achando que a galera do plano de saúde vai falar, não, deixa eu liberar aqui uma autorização para ela ir ali cuidar do sexo dela. Não, gente, não vai, né? E infelizmente sexualidade o tratamento de sexualidade ele é muito recente ainda, então não enxergam a importância da saúde sexual a ponto de incluir no rol de procedimentos e atendimentos dos planos de saúde. O máximo que pode acontecer é quando é um psicólogo, um ginecologista ou um médico, também especialista em sexualidade, ele pode talvez tentar te ajudar num possível reembolso, mas acho que quase É não vai rolar difícil. justamente por conta dessa questão da sexualidade, né? É difícil. E, querendo ou não, a questão do plano de saúde, em algumas situações, dificulta a gente conseguir ter um atendimento da maneira necessária, um acolhimento e um tempo para poder atender vocês da melhor forma. Eu sei que assim, a gente está num contexto social complexo, um contexto econômico complexo para todo mundo, mas a partir do momento que você entende que cuidar da parte sexual
é tão importante quanto cuidar das outras áreas da saúde, acaba que esse esforço financeiro, digamos assim, você tem um resultado que é a longo prazo a vida inteira, porque é para você se sentir muito bem. Então, a gente, infelizmente, não aceita plano de saúde, porque não tem como mesmo, né? Perfeito. Para a sexualidade, acho que isso aí a maioria já tem essa consciência, porque realmente vão ser atendimentos ali de 50, 60 minutos e acaba sendo Sim, mais difícil mesmo, né? Eu sei que tem é, profissionais bem intencionados que na consulta ginecológica abordam essa temática e eles estão de parabéns só por sim, perguntar, né? Só que aí sim. o atendimento, na hora que você vai ali semanal, você não consegue, né? Realmente Não. é uma coisa que realmente não fica É, viável, né? e existe todo um movimento hoje para que os outros profissionais de outras áreas, pelo menos, pergunte como que você está sexualmente. Mesmo que ele não consiga resolver, mas perguntar faz com que você pelo menos se abra, né? Opa, posso pelo menos buscar ajuda ou perguntar. Então, existe sim esse movimento, né, para que os profissionais da saúde consigam, comecem pelo menos a se importar um pouco mais com isso. E quem sabe futuramente, né? Acontece de ter plano de saúde para isso também. E assim, a gente vai ter os cursos, né, as palestras aqui também de educação, mas nada impede da pessoa fazer uma consultoria, né, um atendimento, né, pontual, Sim. para tirar dúvidas, para entender melhor sobre o cenário, né? Ou às vezes a pessoa está angustiada porque acha que deveria ser de outra maneira, ou até mesmo o Uhum. tema da próxima live vai ser orgasmo, né, Melissa? Não, Melissa. Ih, pensei na Melissa. Pensou na sua filha. Vai ser orgasmo, né, Thalita? Vai ser Na orgasmo ou verdade, vai ser libido. libido? Vai ser libido? Libido. Então depois a gente vai ter ainda o de orgasmo. Gente, o clitóris é super recente a descrição dele, entendeu? Então, que dirá o É. funcionamento? As pessoas nem sabem, né? Enfim. Então, é tudo muito recente. Então, é natural. Às vezes a pessoa pode ter vergonha, né, de marcar uma sessão, uma consulta só para tirar dúvida. Mas é para isso também, né? Sim, é para isso também, porque assim, se você for tirar a dúvida com a amiga, ou com o amigo, ou com, sei lá, o coleguinha, essa mesma galera veio da mesma geração da gente que não teve educação sexual. Então, provavelmente não vai conseguir te ajudar, ou até te ajuda, mas assim, não é imparcial, como o profissional é. Vem um certo quê de julgamento, né? Não por maldade, mas porque somos humanos e a gente está num contato próximo, né? E aí é quando vem aquele estereótipo, do tipo, ah, não, então, você tá sem libido, faz um striptease aqui, não, compra um vibrador aqui, não, não sei o quê. E assim, eu venho do mercado erótico, né? Eu comecei com produtos eróticos e me especializei em sexualidade. E olha que louco, eu sou a pessoa que fala, não, vibrador e produto erótico não resolve problemas de todo mundo. Na verdade, eles só vão funcionar quando você tá legal com a sua sexualidade. Então, o ideal é que você procure realmente alguém especialista em sexualidade, porque o acolhimento ele vai ser imparcial, ele vai ser científico, ele vai ser baseado em evidências e ele é o que realmente vai te trazer um resultado. Perfeito. E eu também convido você que está acompanhando a gente, você que vai ver a live salva, né, para conhecer o nosso canal lá na outra rede, para acompanhar o conteúdo também aqui no Instagram, porque a gente vai ter uma série de lives agora e a gente vai começar também a disponibilizar os conteúdos específicos de cada assunto. Então aqui a gente falou de dor na penetração. A Thalita está gravando de vaginismo, está gravando de tudo. Um Uhum. vídeo completão de cada assunto desse. Então, lógico que os atendimentos são o nosso trabalho, mas esse não é o nosso único foco. A gente tem um projeto, sim, de mulheres que cuidam de mulheres, e o nosso intuito também é levar conhecimento para as mulheres que, de repente, não têm acesso ou que moram em outro estado. Então, a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo para vocês. A gente vai ter também os eventos aqui. Vão ter eventos que vão ser cursos, vão ter workshops, mas vão ter eventos sociais também, para a gente conseguir acolher esse público, né, Thalita? É, a gente não vai falar datas ainda, né? Mas já tem rascunhos, Já inclusive, tem, para já tem. já tem. E a ideia dos eventos é justamente fazer com que vocês tenham um primeiro contato com a parte, não só com a parte da sexualidade, mas com a clínica como um todo e o propósito que são mulheres que cuidam de mulheres. E então, para talvez aquelas mulheres que não podem, ou enfim, não conseguem ter um atendimento conosco, mas ter esse primeiro contato, seja no workshop, num curso, no evento, sentir como funciona o nosso atendimento e sair, pelo menos, com alguma informação relevante ou que vai contribuir para a vida dessa pessoa. Então, bem em breve, segundo semestre agora é o semestre que a gente realmente vai
conseguir trazer mais eventos e mais disponibilizar, desculpa, disponibilizar mais conteúdos de modo acessível para vocês todos. Perfeito. E a gente, na equipe de sexualidade, tem eu como ginecologista, Thalita, terapeuta sexual, e Elaine Lima, que é a psicóloga. Então, a gente, no nosso grupo, tem vários outros profissionais, mas a gente entende que, para trabalhar com esse assunto, realmente precisam ser pessoas mais especializadas nessa área. Então, a gente tem várias psicólogas, mas quando a gente tem uma demanda relacionada a isso, a gente já direciona mais para uma. E aí é o que eu dou também de dica. Eu vi que tem pessoas assistindo a live que são donos de clínica, que são de outros estados, pessoal que participa do grupo de gestão comigo também. Então, eu recomendo que você realmente faça a divisão na sua clínica, porque uma coisa é quando a pessoa liga perguntando, olha, eu quero consultar com fulano. Outra coisa é assim, olha, eu tenho esse problema. Então, ela mandou mensagem, ela confia na gente, eu tenho esse problema, quem resolve? Então, você precisa ter um compromisso, né, de oferecer realmente um profissional de qualidade, e acho que é isso que a gente buscou nesses últimos anos. E agora, com a consolidação dos protocolos, acho que vai ficar ainda melhor, né? E eu ainda quero puxar uma outra sardinha aqui para as mulheres e, mais uma vez, colocar reflexão. A gente o tempo inteiro vê propaganda na TV sobre uma clínica tal para saúde sexual masculina. Você vê na TV, você vê no jornal, você vê 7 horas da manhã no jornal. Me diz quando você viu uma propaganda ou algo relacionado à sexualidade feminina. Isso apareceu no meu TCC, quando a menina falou, olha, eu não sabia onde buscar ajuda, eu não me sentia acolhida. E eu me senti, inclusive, injustiçada, porque eu vi uma propaganda de um lugar que atendia os homens e eu não tinha um lugar para me atender. Então, assim, a gente está começando agora com essa ideia, mas quiçá futuramente a gente ter referência de, olha, aquele grupo é especialista em acolher as demandas femininas e também as demandas sexuais femininas. Amém. Muito bom, muito bom. Aí, mais alguma questão que você queria pontuar em relação à sexualidade? Acho que a gente abordou, acho que todo. Deixa eu ver, tinha uma lista de perguntas aqui. Eu acho que a gente acho que foi tudo, como funciona o tratamento, assunto relevante. E é um assunto relevante porque impacta a mulher de todas as idades, né? De todos os estilos. Então, assim, realmente é muito. Lembrei, quando a gente está falando de sexualidade, que depois você vai falar nas suas outras lives e tem os seus outros projetos, mas assim, entendam, gente, a sexualidade não só como o ato sexual de dois adultos, não. A gente também tem essa ideia da educação sexual para que a gente consiga trabalhar a educação sexual com as meninas mais jovens, com quem não iniciou a vida sexual, para entenderem sobre corpo, sobre consentimento, né? Identificarem um possível abuso, saber aonde buscar ajuda, saber como o corpo funciona, para não chegarem na fase adulta sem saber minimamente como o seu corpo funciona. Perfeito. Porque, assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente atende mulheres adultas que não sabem, né? A diferença de vulva, de vagina, clitóris, uretra. E aí, se a gente... Com certeza. Se a gente consegue levar essa informação também para as meninas mais jovens, lógico, de acordo com a idade e a linguagem de cada um, falando adequar, né? Isso. Adequar, legal. A gente consegue trazer uma gama de informação para mais pessoas. Porque algumas mães ficam com receio, achando que trabalhar sexualidade significa estimular relação sexual precoce. Na verdade, não tem nada disso. Porque a gente sabe que justamente as meninas que têm mais domínio sobre o próprio corpo, né? Que entendem melhor, que sabem as opções, que sabem gerir isso melhor, isso não acelera o início da atividade sexual, isso ainda evita abusos, né? Evita que a menina se coloque em situações em que, na verdade, ela nem teria vontade também. Então, o conhecimento realmente ele é a grande arma que a gente tem, né? Então, iniciar sobre o próprio, explicar sobre o próprio corpo, explicar, né, o funcionamento realmente é algo muito importante e a gente vai estar incluindo nos cursos nossos aqui para as meninas também, né? E vai ser ótimo. É isso. Então, acho que por hoje é isso. A próxima live vai ser libido. Depois a gente vai ter, então, orgasmo. Isso. Acho que e tem um monte de live essa semana. Isso. E tem um monte de live essa semana. Vai ser dia 27, a gente vai falar sobre libido, né? Porque a partir do momento que perguntam, mas eu tenho dor na relação, não sei o quê, mas e também tem as pessoas que não têm libido. Então vamos entender como que o nosso trabalho funciona para acolher essa mulherada sem libido. Então tá ótimo. A gente se encontra aqui na clínica e a gente se encontra também na live na semana que vem. Verdade. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.